O irmão de ouro me acusou de roubo e me fez ser expulso. Agora, 5 anos depois, meus pais querem que eu testemunhe contra ele por roubar 500 mil do negócio deles. Recebi uma carta que meus pais afastados me enviaram por meio da minha tia, pedindo para ajudar eles com um processo. Curiosamente, o processo é contra meu irmão mais novo e é por isso que fui expulso de casa e cortado da minha família há 5 anos, então estou meio confuso sobre o que fazer agora. Meu irmão, Júlio, de 23 anos, e eu praticamente crescemos constantemente nos odiando e brigando um com o outro. A rivalidade entre irmãos era muito ruim e eu culpo totalmente meus pais por isso porque quando eu era mais jovem, ficou muito claro para mim depois que Júlio nasceu que ele era a prioridade deles agora, e isso me deixou com muita inveja. Então, enquanto estávamos crescendo, eu tentava tudo ao meu alcance para chamar a atenção deles e quando Júlio ficou um pouco mais velho também, ele começou a fazer a mesma coisa e, sem nem perceber, começamos a competir um com o outro. E em vez de desencorajar isso e garantir que nos demos bem, nossos pais encorajaram esse tipo de comportamento e acabamos nos odiando. Então isso foi bem triste porque eu realmente sinto que Júlio e eu poderíamos ter crescido normalmente se nossos pais não tivessem encorajado nossa rivalidade entre irmãos. E a cereja do bolo era que não importava o quanto eu tentasse, parecia que meus pais sempre iriam preferir Júlio a mim. Ele era o filho de ouro deles, que nunca fazia nada errado. Isso ficou bem óbvio para mim depois de um ponto. E isso me fez ficar ainda mais ressentido com ele. Então, eventualmente, as brigas não eram mais infantis e mesquinhas, elas eram realmente desagradáveis e depois de uma dessas brigas, 5 anos atrás, ele decidiu fazer algumas falsas acusações de roubo contra mim e me expulsou de casa. Eu tinha voltado da faculdade durante as férias e nem lembro o que tínhamos pensado, mas lembro que na noite seguinte, ele começou a fazer birra sobre como seu cartão tinha sumido mais cedo naquele dia e forçou todos a procurar ele por toda a casa. Obviamente não conseguimos encontrar em lugar nenhum e então, enquanto ele procurava no meu quarto, ele o encontrou na minha carteira e começou a gritar sobre como eu tinha roubado o cartão dele. Eu tinha quase certeza de que foi ele quem o colocou na minha carteira, então comecei a negar suas acusações, mas então, ele disse que não confiava em mim e me empurrou para fora do meu quarto e me trancou para que ele pudesse vasculhar meus pertences e ver se eu tinha comprado algo novo com o dinheiro dele. Meus pais nem intervieram, embora isso tenha sido extremamente humilhante e desnecessário porque mesmo se eu tivesse roubado o cartão dele, como ele disse, eu certamente nem saberia como acessar seus fundos. Isso era apenas senso comum, mas não acho que ninguém da minha família tenha isso. De qualquer forma, pensei que encontrar o cartão dele na minha carteira seria o pior de tudo, mas então, alguns minutos depois, ele saiu do meu quarto com um notebook novinho em folha e começou a me acusar de comprar aquilo com o dinheiro dele porque ele tinha acabado de verificar sua conta bancária e disse que eu tinha praticamente esvaziado tudo. Não sei quanto dinheiro ele tinha para começar, mas o notebook que ele tinha comprado, alegando que tinha sido eu, não poderia ter custado mais de R$7.000 e eu sei disso com certeza, já que eu estava pesquisando e planejando comprar isso para mim, mas com o meu próprio dinheiro, é claro. De qualquer forma, quando ele tirou isso do meu quarto e começou a dizer que eu tinha escondido com muito cuidado debaixo da minha cama para que ninguém pudesse encontrar, comecei a negar e começamos a brigar de novo. Eu mal conseguia acreditar que ele tinha feito algo assim porque, naquela época, eu tinha certeza absoluta de que ele tinha plantado aquele cartão e o notebook no meu quarto em algum momento e agora, ele estava se esforçando para me colocar em apuros com nossos pais. Enquanto discutíamos, e eu tentava me defender com toda a lógica e coisas assim, como o fato de que eu nem sabia como acessar seu dinheiro e seu cartão estar comigo não significava absolutamente nada, meus pais não disseram nada. Eles ficaram quietos por um tempo, mas então, Júlio começou a chorar e me acusar de gastar seu dinheiro arduamente ganho sem seu consentimento, o que aparentemente estava partindo seu coração porque ele estava economizando para comprar um carro naquele ano. E como de costume, suas lágrimas foram tudo o que foi necessário para meus pais decidirem imediatamente de que lado estavam. Assim que ele começou a chorar, eles entraram no modo pai e começaram a consolar ele, como se uma grande tragédia tivesse acontecido em sua vida. Eu não conseguia nem acreditar que eles estavam comprando a encenação dele, e eu até disse a ele que ele era quem tinha planejado tudo isso, então ele não merecia simpatia, mas naquele momento, meus pais me disseram que eles estavam fartos de mim intimidando meu irmão e essa foi a gota d'água.
Eu não tinha ideia do que eles queriam dizer com isso e eu ainda estava tentando me defender, mas meus pais então me disseram que eles não queriam me ouvir de jeito nenhum porque eles tinham certeza que Júlio não mentiria sobre algo assim. E eles me disseram que eles estavam realmente envergonhados do fato de que eles tinham criado um ladrão como eu e então finalmente, eles me pediram para arrumar minhas coisas e sair de casa imediatamente. Mesmo depois que me disseram para ir embora, tentei argumentar com eles e explicar que não tinha feito nada do que estava sendo acusado e que Júlio estava mentindo para ele, mas eles simplesmente não estavam interessados. Eles tinham decidido que eu era um ladrão e agora queriam que eu saísse de casa e também iriam cortar os fundos que estavam me enviando até agora, então eu não conseguiria nem pagar minha mensalidade no meu último ano de faculdade. Eu tinha algum dinheiro guardado, mas mal dava para cobrir qualquer coisa e então, lutei para não ser expulso, mas não consegui. Por fim, tive que ir embora naquele dia e fui parar na casa da minha tia. Expliquei a situação para ela, e ela foi muito compreensiva. Ela e o marido juntaram algum dinheiro e foi o suficiente para cobrir minhas despesas naquele ano, então fiquei imensamente grata a eles. Minha tia é a irmã mais velha da minha mãe, e ela não tem filhos, então acho que ela estava pronta para ajudar, mas eu não tomei isso como garantido. Mesmo que ela nunca tenha pedido, eu me certifiquei de começar a pagar de volta assim que consegui meu primeiro emprego. Tenho certeza de que teria levado muito mais tempo para me formar se ela e meu tio tivessem escolhido não me ajudar na época. Nos últimos 5 anos, não tenho mantido contato com minha família, mas marco um horário para falar com minha tia e meu tio quase toda semana. Eu não era muito próximo do resto da minha família de qualquer maneira, então dificilmente tenho contato com mais ninguém e também não sou muito ativo nas redes sociais. Então são apenas minha tia e alguns velhos amigos que sabem onde eu moro e o que tenho feito nos últimos 5 anos. Felizmente, a vida não tem sido ruim e estou indo bem o suficiente para mim mesmo. Não sinto falta da minha família porque, honestamente, aceitei o fato de que eles nunca me amaram e definitivamente não o suficiente para questionar as intenções do meu irmão. Eu não queria saber nada sobre eles porque eu simplesmente não estava interessado, então eu disse a todos na minha vida que mesmo que eles descobrissem algo sobre meus pais e Júlio e o que eles estavam fazendo, eu não queria ouvir. Eu queria seguir em frente sem nenhum deles na minha vida e foi isso que eu fiz. Então, nunca olhei para trás depois que fui expulso e só recentemente descobri o que estava acontecendo com minha família, apenas por causa da carta que me enviaram por meio da minha tia. Todos na minha vida tinham as instruções mais rígidas de que não tinham permissão para falar com minha família sobre meu paradeiro e dar minhas informações de contato. Então é por isso que minha tia não disse nada sobre meu endereço ou como entrar em contato comigo quando a visitaram para perguntar sobre mim. E por causa disso, eles não puderam entrar em contato comigo diretamente, então deixaram uma carta com ela e ela trouxe para mim. Naquela carta, meus pais me disseram que estavam realmente arrependidos de como me trataram no passado e que começaram a ver que Júlio não era o filho perfeito que eles achavam que tinham criado. Aparentemente, muitas coisas deram errado depois que fui expulso da família, como Júlio ter decidido tirar um ano sabático depois do ensino médio, mas então, virou outro ano. E de repente, ele tinha acabado de desperdiçar 3 anos de sua vida sem fazer nada além de festejar com seus amigos todo fim de semana e jogar videogame o dia todo. Ele nem se incomodou em aceitar empregos e vivia às custas dos pais, mesmo que eles tentassem fazer algo sobre isso. E então, 2 anos atrás, meu pai começou seu próprio negócio e isso custou muito dinheiro, então eles deram um ultimato ao meu irmão e disseram que ele precisava encontrar um emprego ou então seria expulso. Júlio então teve a ideia genial de pedir ao pai para contratar ele. Depois de alguma discussão, meus pais concordaram em fazer isso porque, então, eles poderiam treinar ele para assumir no futuro. Por alguns meses, as coisas correram bem e ele até conseguiu um lugar próprio com o dinheiro que vinha ganhando, trabalhando com nosso pai. Mas então, meu pai começou a notar discrepâncias nas contas, e como meu irmão era o responsável por isso, ele o questionou e meu irmão admitiu que estava roubando algum dinheiro por algumas semanas. Mas nunca pensou que seria pego porque não achava que fosse significativo o suficiente para ficar sob o radar. Isso foi há quase 1 ano, e meus pais ficaram muito chateados, mas o perdoaram e nem o demitiram. Não sei por que eles fariam isso, porque isso só mostrou a ele que ele poderia fazer o que quisesse porque eles estavam mais preocupados com a família, reputação e coisas assim.
Então ele fez coisas assim de novo e mais uma vez. Quando foi pego, ele se desculpou novamente e começou a implorar para meus pais não o demitirem. E mais uma vez, funcionou. Mas como dizem, a terceira vez é mágica. E dessa vez, algumas semanas atrás, quando ele foi pego roubando da empresa novamente, meus pais decidiram demitir ele e entrar com um processo contra ele por peculato. Eles decidiram pular a mediação porque não queriam resolver fora do tribunal, queriam que isso fosse a julgamento para que pudessem fazer ele devolver todo o dinheiro deles e também punir ele por tudo que ele os estava fazendo passar. E eles estavam me escrevendo, não apenas porque queriam reconhecer seus erros, mas porque queriam que eu os ajudasse testemunhando contra meu irmão. Levaram 5 anos para perceber que eu estava dizendo a verdade naquele dia e que obviamente não tinha roubado o cartão do meu irmão para comprar um notebook para mim. Eles finalmente estavam prontos para aceitar que talvez ele tivesse criado aquela situação só para me colocar em apuros, mas agora, não é mais o suficiente. Pela carta, descobri que depois que fui expulso, meu irmão teve uma vida extremamente fácil. Ele estava trabalhando em empregos de meio período no ensino médio, mas depois que ele me incriminou e foi expulso, acho que meus pais ficaram moles com ele e é por isso que permitiram que ele parasse de trabalhar por quase 3 anos e ele ficou preguiçoso e não fez nada enquanto eu estava aqui, conciliando trabalho e educação para que eu pudesse pagar minha tia eventualmente e seguir em frente na vida. Parecia extremamente injusto e um pedido de desculpas não iria consertar isso, então aquela carta realmente não significou muito para mim. Além disso, eu sei que eles estão me escrevendo porque precisam da minha ajuda para testemunhar contra meu irmão, mas eu não acho que eles precisariam levar as coisas tão longe se tivessem disciplinado meu irmão no passado. Eu nem sei se eles realmente querem dizer o pedido de desculpas ou se é só porque eles querem que eu os ajude mesmo se foi genuíno. Tenho meu trabalho e minha vida para pensar e não quero atrapalhar isso. Estou feliz com tudo do jeito que está e realmente não estou interessado em voltar para o meu drama familiar porque os últimos 5 anos foram solitários, mas pacíficos e é exatamente assim que eu quero. Sei que esta é uma excelente oportunidade para me vingar do meu irmão por tudo que ele fez e é ótimo que meus pais finalmente tenham percebido que ele não é uma boa pessoa e estejam dispostos a punir ele por isso. Mas para mim, é tarde demais e não estou interessado em ajudar eles. No entanto, a única coisa que tem me impedido é o fato de que sei que meu testemunho fará a maior diferença de todas e não sei se optar por ficar de fora disso seria a coisa certa a fazer, dadas as circunstâncias. Eu me sinto muito estranhamente culpado. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Já faz alguns dias desde que postei ontem. Falei com minha tia e disse a ela que queria que ela dissesse aos meus pais que eu não iria ajudar eles. Percebo que gosto da minha vida do jeito que ela é e não quero voltar a ter contato com meus pais e essas coisas. Realmente espero que eles consigam levar meu irmão à justiça e que as coisas funcionem para eles, mas não quero fazer parte disso. Eu sabia com certeza que se decidisse ajudar eles, teria que falar com eles e talvez eles acabassem voltando para minha vida, o que não é algo que estou esperando agora porque acho que não os perdoei. Além disso, seja para punir ele ou não, não quero ter nada a ver com meu irmão. Então, pronto. Quando contei à minha tia sobre minha decisão, ela me disse que achava que eu estava fazendo a coisa certa, mesmo que isso fosse tornar as coisas um pouco difíceis para meus pais. Mas honestamente, nos últimos 5 anos, eles nunca se importaram com o quão difíceis as coisas têm sido para mim, então eu não preciso sentar e pensar sobre isso também. Minha tia não gosta muito dos meus pais, honestamente, ela nunca gostou. Ao contrário do resto da família, ela não conseguia fingir que não conseguia ver o quão abertamente eles favoreciam Júlio em vez de mim e o quão frequentemente eles nos colocavam um contra o outro. Ao contrário do resto da família, ela não conseguia ficar quieta sobre isso e frequentemente repreendia meus pais sobre isso, mas isso nunca importou para eles e só fez o relacionamento deles azedar porque, obviamente, meus pais não gostavam que lhes dissessem o que fazer e como criar seus filhos. Então, minha tia e minha mãe também não tinham um relacionamento particularmente bom e depois que fui expulso, minha tia parou de ir a qualquer um dos eventos deles porque ela não queria nada com eles e mesmo eles tiveram muito pouco contato nos últimos 5 anos.
Minha tia também me disse que quando meus pais foram visitar ela e falar com ela sobre mim e o que eu estava fazendo, eles mal perguntaram nada sobre mim. Eles estavam principalmente falando sobre o quão difíceis as coisas têm sido para eles com meu irmão e tudo mais e como eles precisam da minha ajuda. Ela podia dizer que, mesmo agora, eles mal se importavam comigo e só queriam se desculpar para que eu os ajudasse, mas ela não tinha me contado sobre isso antes porque ela não queria influenciar minhas opiniões e ela queria que minha decisão fosse minha. E eu entendo e aprecio isso. De qualquer forma, isso apenas reforçou o fato de que tomei a decisão certa sobre ficar longe. Atualização 2. Meus pais decidiram entrar em contato comigo diretamente dessa vez. De alguma forma, eles conseguiram encontrar minha conta no Facebook e entraram em contato comigo por lá. Eles me enviaram uma mensagem dizendo que estavam realmente desesperados para falar comigo porque ouviram da minha tia que eu não estava disposto a ajudar eles e isso foi realmente decepcionante para eles porque estavam contando comigo. No começo, eu não respondi, então eles continuaram me enviando mensagens, dizendo que não era como se estivessem me contatando apenas por causa do processo, eles aparentemente queriam entrar em contato comigo há algum tempo. Mas, infelizmente, eles nunca encontraram coragem para fazer isso, por causa de como me trataram no passado e estavam envergonhados de si mesmos. No entanto, agora, eles perceberam o quão errados estavam e queriam que eu fosse uma pessoa maior e os perdoasse. Eles até me disseram que nos últimos meses, desde que meu irmão começou a agir mal, eles perceberam que cometeram um grande erro ao me expulsar e me cortar, e até contaram ao meu irmão sobre isso. Não sei por que eles estavam me dizendo isso, acho que não perceberam que, para mim, isso não é sobre eu e Júlio, é sobre eu e meus pais. Eu nunca tive nenhuma expectativa de Júlio em primeiro lugar, ele era apenas um idiota desde o começo. Mas eu esperava uma quantidade de amor e afeição dos meus pais, pelo menos, e eles falharam em me dar isso. Então, depois de tudo que eles me fizeram passar emocionalmente, não sinto necessidade de ajudar eles ou responder às suas mensagens. E como eles têm me mandado mensagem sem parar nos últimos 2 dias, decidi bloquear eles. Respondi a eles, dizendo que realmente não estava interessado e que não gostava do fato de que eles estavam tentando me fazer sentir culpado para me envolver, então eu os estava bloqueando, e que agradeceria se eles não tentassem entrar em contato comigo novamente. Não sei se isso vai ser eficaz porque tenho certeza de que eles encontrarão outra maneira de entrar em contato comigo, mas por enquanto, isso funciona. Pelo que eu sei, eles também têm importunado minha tia sobre mim e dito a ela para falar comigo e me fazer concordar em ajudar eles de alguma forma, mas até ela tem os ignorado. Eu nem entendo por que eles estão tão desesperados para que eu testemunhe contra meu irmão porque, no que me diz respeito, acho que eles têm provas suficientes contra ele para conseguir lidar com isso sem minha ajuda. Eu estou supondo que eles estão apenas tentando ficar do lado seguro, ou talvez eles só me queiram de volta porque agora que estão perdendo um filho, eles provavelmente querem seu filho reserva ou algo assim. Atualização 3. Por quase 4 dias, não tive notícias dos meus pais, e quase pensei que eles tinham superado isso. Mas hoje, quando voltei do trabalho, eles estavam lá, esperando que eu voltasse. Assim que me viram, antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, eles pularam de pé e vieram em minha direção para me abraçar. Eu estava muito desorientado e chocado, então não pude fazer nada sobre isso, e eles estavam me abraçando, chorando sobre quanto tempo tinha passado e apenas sendo muito emocionados. Infelizmente, eu não me sentia da mesma forma, então, assim que recuperei os sentidos, perguntei o que estavam fazendo ali e como tinham me encontrado. Eles podiam ouvir que eu não estava feliz em ver eles, mas não se importaram, apenas me disseram que tinham perguntado por aí e um dos meus velhos amigos tinha contado a eles. De qualquer forma, foi assim que meus pais me encontraram e apareceram na minha casa e agora, eles queriam que eu desse uma chance real de me reconciliar comigo mesmo. Eu estava meio cansado depois do trabalho, mas não queria ser rude nem queria brigar com eles na rua, então os convidei para entrar e a primeira coisa que fiz foi deixar bem claro para eles que não importa o que acontecesse, eu não iria testemunhar no tribunal contra ninguém. Então, se essa era a razão pela qual eles estavam aqui, eles poderiam escolher não perder tempo e voltar para casa. Mas meus pais me disseram que essa não era a única razão pela qual eles estavam aqui, eles disseram que tinham evidências suficientes contra meu irmão de qualquer maneira, e os testemunhos seriam apenas algo a acrescentar a isso.
Eles podiam entender por que eu não queria me envolver, mas eles tinham acabado de me oferecer essa oportunidade porque sabiam que garantir que meu irmão fosse punido por tudo provavelmente significaria mais para mim do que para eles. Mas se eu não quisesse aproveitar essa oportunidade, eles ainda entenderiam. Agora, eles estavam aqui apenas para consertar as coisas comigo e tentar consertar o passado. Eu disse a eles que eu apreciava, mas que não podia simplesmente perdoar eles em uma semana ou algo assim. Eu precisava do meu espaço e tempo e senti que eles estavam ultrapassando seus limites desde que escreveram aquela carta porque eu tinha deixado bem claro que não queria entrar em contato novamente no momento. E ainda assim, eles simplesmente ignoraram isso completamente. Era bem frustrante e eles ficaram muito ofendidos depois disso. Eles me disseram que já fazia 5 anos desde nossa briga e que sabiam que tinham errado, mas estavam tentando se desculpar e compensar. Se eu nem desse a eles uma chance de fazer isso, eles nunca seriam capazes de consertar a situação. Eles estavam basicamente tentando me fazer sentir culpado por não querer perdoar eles imediatamente e fingir que tudo estava bem novamente. E isso era bem irritante, então eu disse a eles que não podia simplesmente fazer isso porque eles queriam, tinha que vir de dentro e me importunar constantemente sobre isso não faria acontecer mais rápido. Ao se recusarem a me dar espaço, eles estavam apenas se certificando de que levaria mais tempo para eu aceitar eles de volta na minha vida, e mais uma vez, eles estavam bagunçando tudo sem nem perceber. Então começamos a discutir e, no final, meus pais estavam furiosos e gritando comigo sobre o quão ingrato e egoísta eu estava sendo. Eles achavam que pedir desculpas a mim deveria ter sido suficiente. O fato de eu estar alegando que precisava de espaço era apenas uma encenação. Eles achavam que eu estava apenas sendo exageradamente dramático. Assim que eles começaram a gritar comigo, eu disse a eles que a conversa tinha acabado porque eles não iriam ficar debaixo do meu teto e gritar comigo. Nos últimos 5 anos, eles não fizeram nada por mim e eu não devia nada a eles. Então eu disse a eles para irem embora imediatamente. Quando eles se recusaram, eu disse a eles que chamaria a polícia caso contrário. Isso levou ainda mais drama, já que minha mãe começou a ter um colapso, dizendo que não tinha ideia de que amar e querer seu filho de volta em sua vida os levaria a ameaçar chamar a polícia como se fosse um crime. E então meu pai começou a gritar comigo sobre fazer minha mãe chorar, exigindo que eu me desculpasse com os dois por se comportar assim. Eu não conseguia mais lidar com isso. Então comecei a gritar para eles saírem até que finalmente saíram e então bati a porta. De certa forma, estou até meio feliz por ter decidido convidar eles para entrar, porque tenho certeza de que se eu tivesse decidido não fazer, eles teriam feito birra na rua e isso teria sido muito mais constrangedor para mim. Atualização 4. Já faz 3 meses desde minha última atualização e tive algumas interações com meus pais desde então. Nenhuma delas foi agradável, infelizmente. Mas está tudo bem, estou me mudando em alguns dias, então não acho que isso vá acontecer de novo. Antes de entrar nisso, gostaria de dizer a vocês que meu irmão foi condenado por peculato e pode pegar até 3 anos. Não sabemos os detalhes porque minha tia acabou de ouvir sobre isso por fofocas de família, mas sim, é isso. Bem feito, para ser honesto, e estou feliz que meus pais fizeram isso, embora eu não o suporte mais. De qualquer forma, cerca de uma semana após nossa última briga, eles apareceram na minha casa novamente. Dessa vez, antes que pudessem dizer qualquer coisa, chamei a polícia e os tirei da minha propriedade. Depois disso, comecei a receber telefonemas e mensagens deles, me dizendo que eu era uma vergonha como filho e que eles provavelmente tinham feito a coisa certa me expulsando todos aqueles anos atrás, então eles não sentiam mais a necessidade de se desculpar comigo. Decidi ignorar no começo, mas então, isso começou a me dar nos nervos porque eles simplesmente não sabiam onde parar. Então, eventualmente, decidi falar com um advogado e pedir uma ordem de restrição contra meus pais. Dado o comportamento deles, não foi difícil para mim obter e, pelo menos pelos próximos 2 anos, não terei que me preocupar com eles me incomodando novamente, a menos que queiram que a polícia os chame novamente, é claro. E agora, se eles aparecerem novamente perto de mim e tiverem problemas com a polícia, não sairão tão facilmente quanto antes. Então, realmente depende deles o que eles querem. Eu até aconselhei minha tia a tomar medidas legais contra eles porque eles nem a pouparam.
Minha mãe enviou uma mensagem realmente odiosa algumas semanas atrás, dizendo que sabia que minha tia estava tentando roubar seu filho dela porque ela não podia ter filhos, e eu acho que é provavelmente uma das coisas mais insensíveis que meus pais já disseram a outra pessoa. Minha tia não pareceu se importar e me disse para não dar atenção a isso também, mas eu achei muito desagradável. De qualquer forma, estou tentando o meu melhor para não ser mais afetado por eles, porque, como eu disse, estou me mudando desde que consegui um emprego melhor há cerca de um mês e então, minha namorada e eu decidimos alugar uma casa juntos. Estamos juntos há quase 6 meses e queremos levar a sério, então é por isso que estamos fazendo isso e acho que é o momento perfeito. Então, além das poucas interações ruins com meus pais recentemente, acho que a vida tem sido muito boa. Estou me mudando com minha namorada, tenho um ótimo emprego e, claro, ainda tenho minha tia e meu tio ao meu lado, não importa o que aconteça. Acho que não preciso me importar com o que meus pais fazem. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!